dando sequência, vamos trabalhar com mais detalhamento essa questão da avaliação de risco, que é o pilar número 1 da gestão do síndico, que vai nortear suas ações no dia a dia do condomínio. O síndico, então, ele precisa antecipar-se aos riscos e fazendo uma avaliação prévia de problemas que poderá acontecer no futuro. Essa avaliação, ela norteia algumas ações. Então, assim que o síndico assume um condomínio, ele precisa fazer uma avaliação de como está o condomínio. Essa avaliação, ela é feita na área documental e depois também na área de estrutura. Então, na área documental, o síndico, para se precaver, para se proteger de riscos futuros, de problemas que podem acontecer na sua gestão, ele tem que tomar algumas ações já imediata, assim que assume o condomínio. Uma delas, então aqui na esfera documental, algumas ações que ele vai tomar é pedir uma CND. O que é uma CND? Ele pode pedir isso para contabilidade ou para administradora, que é uma certidão negativa de débitos. É para ele verificar como é que está a situação fiscal do condomínio perante a prefeitura, perante o INSS, perante a Receita Federal. Então aqui ele já vai verificar se está tudo ok ou se o condomínio corre risco de levar uma multa ou ter débitos em aberto perante esses órgãos. Então a CND, você já está ali fazendo uma avaliação de risco de surpresas, de cobranças futuras. Então você já está se antecipando. Agora um outro ponto que é fundamental, que é muitas vezes omitido pelos síndicos, é a verificação do seguro do condomínio. Então, o seguro do condomínio ele é obrigatório, no entanto, às vezes há uma situação onde o seguro está vencido, não foi renovado, ou as coberturas do seguro elas não estão adequadas. Então, você tem que verificar, fazer uma análise do seguro. Se você não souber fazer uma análise do seguro, você pode solicitar para um corretor amigo ou até mesmo um suporte do pessoal da administradora, mas é importante verificar se nesse seguro consta ali a questão da responsabilidade civil do síndico, cobertura em caso de incêndio e as demais coberturas auxiliares, né? Então, verificar se o seguro está vigente e se o condomínio possui funcionários próprios, se os funcionários também estão cobertos pelo seguro. E se os funcionários forem de empresas terceirizadas, também verificar junto à empresa terceirizada como é que está o seguro desses funcionários. Com isso, você vai ter uma gestão muito mais tranquila, sabendo que qualquer risco que possa acontecer, como princípio de incêndio, acidente de trabalho, os funcionários e a estrutura física do condomínio ela está assegurada. Um outro ponto dentro dessa avaliação de risco é a questão de contratações por contrato. Contratações por contrato. O que seria contratações por contrato? O síndico ele vai precisar contratar vários tipos de serviço, desde jardinagem, serviço elétrico, serviço hidráulico, portaria, enfim. Contratos, né, num condomínio comum vai ter, em média, no mínimo 10 a 15 contratos, né? Essas contratações de serviços, muitas vezes elas não são cobertas por um contrato, por um acordo. Então, para evitar risco depois de multas ou tomar risco de mal entendidos, né, ou de o prestador lhe deixar na mão, receber o dinheiro antecipado, todas essas contratações elas devem ser previamente acordadas e relatada em um contrato, né? Em um contrato. Mesmo aqueles serviços pontuais, como por exemplo uma lavação de fachada, deve ter um contrato. E a gente vai verificar que além de um contrato, no caso de uma lavação de fachada, para avaliar risco nós temos ainda a questão do seguro dos funcionários, temos ali alguns documentos adicionais que vamos ter que pedir para essa empresa, tá? Então tudo isso na esfera documental. Também para evitar riscos na esfera documental, verificar se está em dia os laudos e os alvarás, os laudos dos bombeiros, alvarás dos bombeiros, laudos de engenharia, como por exemplo, laudos do para-raio, laudo do sistema preventivo de incêndio. Esses são alguns modelos de laudos que precisam estar em dia.
né? Então nessa parte documental precisa ser feita essa verificação prévia, porque estando tudo ok aqui, você já começa a sua gestão de forma tranquila, porque você já avaliou os riscos e a possibilidade de acontecer problemas lá na frente que vai levar você a ter dor de cabeça ou até prejuízo, ela é muito remota, ela diminui bastante. Então por isso a avaliação de risco ela é um dos pilares da gestão do síndico gestor profissional. Dando continuidade ao pilar da avaliação de risco, porém agora sobre a ótica da estrutura física do condomínio, que é a própria estrutura do edifício, nós temos que tomar alguns cuidados e fazer algumas ações já no início da gestão. Que ações são essas? Seria fazer uma inspeção, uma vistoria. Essa inspeção técnica ou essa vistoria das instalações, ela pode ser feita inicialmente por você, síndico que está assumindo o condomínio, munido de um celular com câmera ou uma câmera fotográfica. Faça uma varredura, né, de alto a baixo do prédio, batendo algumas fotos e verificando como é que está a situação do condomínio. Com isso você já vai ter um diagnóstico do prédio que você está assumindo como síndico. Se possui indícios de infiltrações, rachaduras ou alguma outra patologia, se você verificar que existem alguns problemas sérios, aí sim você pode contratar uma inspeção técnica para um engenheiro para fazer um laudo, né? Então, mas inicialmente você pode fazer essa inspeção, verificar os equipamentos, as áreas de lazer, fazer uma varredura, digamos assim, no condomínio. Isso para avaliar futuros riscos. E aí, se você verificar que alguma dessas áreas ou alguma coluna lá do prédio esteja apresentando rachaduras ou sinais de infiltração, aí você pode avançar tomando algumas ações, contratando uma avaliação técnica de um engenheiro, de um arquiteto, né? Mas inicialmente você mesmo pode fazer essa vistoria. Ainda na estrutura física do condomínio, fazendo essa avaliação de risco, sempre que contratar prestadores de serviço, principalmente prestadores ligados à questão de obras e alvenaria, manutenção, verificar se essa contratação de serviço, se esses prestadores estão legalmente habilitados, se eles possuem um profissional técnico, ou seja, um engenheiro que assine uma RT, se eles têm empresas formalmente constituídas, se tem referência do mercado. Então, porque um mau profissional contratado de forma sem fazer essas verificações vão causar risco à estrutura do condomínio. Você pode acompanhar aí nos jornais que prédios que recentemente tivemos um lá no Nordeste, onde o prédio veio abaixo porque uma empresa ou um pessoal de reforma simplesmente foram lá e começaram a fazer intervenções na coluna do prédio, né, sem um critério técnico, e o prédio veio abaixo. Então, por isso é importante verificar se a contratação de serviço ela está sendo feita e ela está sendo executada por um profissional habilitado. Também nessa avaliação de riscos, você deve avaliar a segurança do prédio. Isso inclui uma inspeção olhando a questão dos muros, das portas, das câmeras. Isso você também pode fazer, né? E aí, se você observar que existe ali riscos, aí de repente buscar a ajuda de um profissional para mitigar esses riscos, como o pessoal da segurança, né? Pessoal, com isso nós encerramos essa parte que é um dos pilares fundamentais da gestão do síndico gestor profissional. Então imagine a avaliação de segurança, avaliação de risco, como aquele pilar lá no desenhozinho que a gente mostrou no início, ok?